Uma auditoria na Controladoria Geral da União aponta que os aposentados do setor rural foram as principais vítimas do golpe e dos descontos indevidos nos benefícios do INSS. Uma das primeiras coisas que ele fez, encaminhou a revogação da lei do malvadão que impedia essa vigarice. Aí a coisa explodiu. Aí passou a 1 bilhão, 2 bilhões, enfim. Desde que acabaram com o imposto sindical, os sindicatos precisavam se ajeitar. 2019, primeiro ano de um presidente, um malvadão, quando recebeu as denúncias, chamou a Polícia Federal e disse, olha, investigue isso aí. E editou uma norma que foi transformada em lei depois, proibindo que qualquer tipo de adesão fosse feita sem assinatura, sem a presença. Lupe finalmente se demitiu. Mas a pergunta que não quer calar é por que Lula nomeou Lupe ministro da Previdência com esse currículo. O ministro pode ter sido negligente e até conivente com fraude de pelo menos 6,3 bilhões do INSS. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu gostaria que fosse muito mais ágil. Mas demorou, mas estamos agindo. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. O deputado recebeu 5,4 milhões de entidade suspeita na fraude do INSS. Polícia Federal suspeita que dinheiro recebido pelo deputado estadual do Maranhão, Edson Araújo, do PSB, teve origem em descontos de aposentados do INSS. Quer dizer, a fraude começa em 2019 com Bolsonaro, mas quem se beneficia é um deputado estadual lá do Maranhão, do Partido Socialista Brasileiro. Tá estranho isso, né? Isso. Esse dinheiro era retirado da conta dos pensionistas do INSS por 31 entidades que são investigadas, que são suspeitas de terem feito esses descontos sem nenhuma autorização dos beneficiários. Um roubo de mais de 6 milhões de aposentados com descontos indevidos. Lupe simplesmente ignorou diversos alertas, inclusive do próprio órgão, que mandava suspender os pagamentos. Por que demorou tanto? Já tem mais de uma semana que sabemos de um escândalo bilionário de corrupção no seu ministério. Mas a verdade é que Carlos Lupe nunca deveria ter sido indicado. Vamos dar uma olhadinha no currículo do sujeito? O deputado estadual Edson Araújo, lá do Maranhão, do PSB, Partido Socialista Brasileiro, recebeu um montante de 5,4 milhões de uma entidade ligada nesse esquema fraudulento do INSS. O problema é que ele recebeu esse valor, 5,4 milhões, em um ano. Agora adivinha qual foi o ano? Entre 2023 e 2024. E quem era o presidente? Lula. Em 2011, ele era ministro do Trabalho e estourou um escândalo de propina envolvendo sua pasta e ONGs parceiras. Apareceu numa foto pegando carona em avião pago por um dos donos dessas ONGs. Na mesma época, descobrimos que Lupe acumulava cargos ilegalmente. Foi assessor fantasma na Câmara entre 2000 e 2006. Acabou demitido por Dilma e virou réu por improbidade administrativa. Na Lava Jato, Lupe foi citado em delações como intermediário de Caixa 2 da Odebrecht e alvo de inquérito na Justiça Federal. Já no governo Lula, ele nomeou como secretário da Previdência seu velho aliado Paulo Roberto dos Santos, investigado e demitido por desvios de 400 milhões no Ministério do Trabalho em 2013. Também nomeou no Conselho Nacional de Previdência Social outro aliado estranho, José Averino Pereira, apontado e preso pela Polícia Federal em 2019 como chefe de um esquema que desviou recursos da Prefeitura de Araçatuba, em São Paulo. A verdade é que o governo queria que o esquema continuasse. O que o INSS fez com os aposentados, eles querem fazer com os trabalhadores, trazendo de volta o imposto sindical obrigatório. O importante é encher o bolso dos companheiros. Inclusive, a Previdência Social recebeu alerta sobre isso, mas o ministro Carlos Lupe fez que não ouviu e deixou a corrupção rolar solta. E só pra constar, o Lupe acabou de cair, deixou o ministério porque não aguentou a pressão. E agora é que a gente nunca mais vê a cor desse dinheiro. E só pra finalizar, eu tô esperando agora o ministro do STF, Flávio Dino, defensor do Estado Democrático de Direito, pedir 48 horas ao deputado estadual maranhense, Edson Araújo, que ele se explique o porquê aconteceu toda essa fraude, essa corrupção envolvendo o nome dele. Só que não, né? Na última semana, o nosso governo, por meio da Controladoria Geral da União e da Polícia Federal, desmontou um esquema criminoso de cobrança indevida contra aposentados e pensionistas que vinha operando desde 2019. Determinei à Advocacia Geral da União que as associações que praticaram cobranças ilegais sejam processadas e obrigadas a ressarcir as pessoas que foram lesadas. Peço que compartilhe esse vídeo para ver se chega até o Lula, porque eu tenho muitas dúvidas e eu vou esclarecer agora. Lula, agora eu te pergunto, seu irmão Frei Chico vai ser punido? Porque o sindicato dirigido por irmão de Lula, Frei Chico, é recordista em descontos do INSS, alvos da investigação da Polícia Federal. E não é só isso, olha quanto aumentou a arrecadação do sindicato que seu irmão dirige. 564% em 5 anos. E agora eu quero saber, Lula, se você consegue me explicar essa daqui, ó. Porque o INSS dispensou a exigência de biometria para sindicato do seu irmão, que seu irmão dirige. E olha que essa regra foi imposta em junho de 2024, viu? E para encerrar e acabar de vez com essa mentira que você postou aqui, Lula, se você quer tanto achar os culpados e punir eles, por que que o seu partido, o PT,
composto por 68 deputados, nenhum assinou a abertura da CPI do rombo do INSS. Tá aqui, ó. Todos os partidos, o PT, com 68 deputados, nenhum assinou. Explica essa pra mim aí, Lula. Municípios do interior de estados do Nordeste tinham até 65% de beneficiários do INSS que sofreram esses descontos indevidos. E o segundo grupo são os indígenas isolados, os idosos e doentes foram vítimas da fraude contra os aposentados. Cara, realmente é não ter um pingo de compaixão pelo próximo. Pegar esse grupo de indígenas, de idosos e doentes. Meu amigo, isso vai pro inferno de tobogã, viu? Agora teve um idoso que se beneficiou com esse rombo bilionário aí do INSS. E foi o Frei Chico, o irmão do Lula, porque o sindicato que ele administra saltou 414% a arrecadação. Agora adivinha aí qual foi o ano que o sindicato que o irmão do Lula dirige explodiu em arrecadação? 2023, como mostra esse gráfico oficial aqui, ó. Tá aqui, ó, 2016, 2019, 2022, quando foi em 2023 e 2024, ele simplesmente explodiu em arrecadação. Mas a culpa deve ser do Bozo, que tá lá no hospital e ainda fornecendo dinheiro pro irmão do Lula, né? Que são essas associações que deveriam prestar serviços para aposentados e que faziam esses descontos ali mês a mês e estavam recebendo esses bilhões de reais dos contribuintes brasileiros. Esse dinheiro ia parar na conta das associações e depois ele era repassado para as empresas dos CNPJs do careca do INSS, que está no centro do fluxograma. Outro fluxograma ajuda a gente a entender como o dinheiro saía dessas contas ligadas ao Camilo e ia parar em outros CNPJs. Então, no topo do fluxograma, a gente tem o Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e a gente tem ao redor dele as empresas dele, a Prospect, a Brasília Consultoria e a Camilo Comércio e Serviços. Essas empresas, por sua vez, faziam repasses a outros CNPJs. Um dos principais aí é a Curitiba Consultoria em Serviços Médicos, que é a empresa da Thaisa Hoffmann Jonasson. Thaisa Hoffmann Jonasson é a esposa do procurador-chefe do INSS até semana passada, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que aparece ali embaixo no fluxograma. O Virgílio é casado com uma mulher, portanto, que estava recebendo repasses milionários, repasses ali que somaram, ao todo, cerca de 12 milhões, segundo a apuração da PF, dessas empresas do careca do INSS. E aí a gente tem também o Alexandre Guimarães, que era diretor de Governança, Planejamento e Inovação do INSS, e o André Paulo Félix Fidelis, que era diretor de Benefícios e Relacionamentos com o Cidadão. Então, em vermelho, ali abaixo do fluxograma, a gente enxerga pessoas que tinham ali cargos e postos dentro do INSS que ajudavam a viabilizar essa operação. Essas pessoas receberam milhões e milhões de reais e a PF está apurando se isso se tratou de uma propina. Para tudo que agora Brasília vai estremecer, porque se essa CPI for instalada, pode dar a Deus a mínima chance que o Lula tinha de ser reeleito. Então já compartilha esse vídeo com força. Curte, comenta e não esquece, se não me segue, segue aí para não perder mais nenhum conteúdo. Já saiu em tudo que é jornal, então segura aí, ó. Oposição consegue assinaturas para a CPI do INSS, aquele rombo que teve do INSS com mais de 6 bilhões. O grupo agora busca apoio para a instalação de uma CPMI que reuniria deputados e senadores. O circo vai pegar fogo. É tanto que a Veja nem perdeu tempo e já publicou que a CPI da fraude do INSS complica o plano eleitoral de Lula, ou seja, a reeleição. E com a oposição brigando para instalar a CPI, para investigar esse rombo aí do INSS, cai mais uma narrativa da esquerda. Porque quem tá à frente é o Coronel Crisóstomos, do PL. E o Coronel Crisóstomos é simplesmente bolsonarista roxo até o talo. Então, petista, engolir o L, fazer o choro, porque é mais uma narrativa que cai por terra agora. A Polícia Federal acabou de vez e eu vou mostrar pra você com esse vídeo. Mas pra isso eu vou pedir pra você curtir esse vídeo, comentar com força a bandeira do Brasil, compartilhar e se não me segue, dá essa moral e segue aí. Porque depois que estourou a fraude do INSS com um rombo de mais de 6 bilhões, onde provavelmente é a gente que vai pagar, né? E o sindicato do irmão do Lula, o Frei Chico, faturou mais de 100 milhões em 3 anos... Se liga no que aconteceu aqui agora. Mesmo com todas as provas que levam ao irmão do Lula, o Frei Chico, com mais de 100 milhões de faturamento, o diretor da Polícia Federal negou a investigação contra o irmão do Lula. Claro que ele ia negar, né, gente? E eu nem julgo a Polícia Federal porque é mais importante investigar o Bolsonaro porque ele importunou uma baleia no litoral de São Paulo. Os aposentados e pensionistas com 100 milhões que se lasque pra lá. Afinal de contas, é muito mais importante puxar o saco do Lula e pedir ao STF uma abertura de inquérito contra o Nicolas Ferreira porque falou o óbvio, chamou o Lula de ladrão. E pra encerrar esse vídeo e acabar com a pouca reputação que a Polícia Federal tinha, se liga nessa.
Fraude do INSS. Policial federal deu carona em viatura aos investigados pelo rombo de mais de 6 bilhões. Quer dizer, a Polícia Federal fez ali um Uber pra ele, né? Tudo amigo, é isso? E se você viu esse vídeo e mesmo assim ainda acha que tudo isso aqui é culpa do Bolsonaro e começou lá em 2019, não é porque você é burro, não. É porque você não tem caráter. Galera, eu quero aqui fazer um pedido especial pro presidente Lula. E o que eu queria pedir, Lula? Eu queria pedir você, como chefe de toda essa quadrilha, essa roubalheira do PT, queria que você falasse com seus subordinados aí, Lula, né? Já que você manda em tudo, pra dar um tempinho, baixar a poeira do INSS, aquele escândalo todinho, né? Pra depois entrar outros, entendeu? Porque a gente não tá tendo vida. Nós que divulgamos notícias aqui na internet, não estamos tendo vida. E é claro que já saiu mais outro e se liga aí. E é mais um envolvendo o INSS. Procurador-geral do INSS de Lula usou parentes para receber 11,9 milhões de alvos da Polícia Federal. Presta atenção, ó, o procurador-geral do INSS na gestão petista do Lula, Vigílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, recebeu 11,9 milhões de empresas relacionadas às entidades investigadas por descontos irregulares na folha de pagamento de aposentados e pensionistas, ou seja, tá envolvido até o talo. E por incrível que pareça, eu ainda não vi Alexandre de Moraes e Flávio Dino dar 48 horas pra ninguém se explicar. E com o PT é assim, não falta escândalo pra você noticiar. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se não me segue, pô, meu irmão, dá essa moral aí, segue aí. Tá aqui, gente. O TCU avisou o INSS de fraude em 2023, mandou o órgão mudar o seu sistema, mas o esquema foi mantido. Uma decisão do ministro Benjamin Zimler, que eu vou mostrar para vocês já, que apontava, já em 2023, INSS, você está sendo alvo de fraude. Os beneficiários, os aposentados e pensionistas estão sendo fraudados por uma série de entidades auditadas pelo Tribunal de Contas da União. E já naquela época, o TCU mandou tomar providências e o INSS ignorou. Vamos aqui repetir. Sob a gestão do aliado do ministro Carlos Lupe, o INSS ignorou as ordens e as determinações do TCU e seu próprio regramento interno. Tem meses que não vem nem R$1.000. Nem não. Não, tá com 2 vezes que eu só recebo, como ele recebeu uma vez, ele recebeu 900, outra vez 950, e a outra passou em 905, assim. E a senhora não sabia nem o que era? Não sei nem o que era, sei que tinha desconto, tinha vez que eu recebia 500, tinha vez que eu recebia 450, e ia todo descontado lá, ficava tudo lá. E eu pagando sem saber, depois que eu acabava, que eu ia dar fé do prejuízo. Não é que gente besta só, tantas coisas que eu não sei nem de quê. Aí eu dizia, não, a cesta base é desconto de sindicato, é desconto não sei imposto, não sei o quê. Não sei de que tanto importa, que eu não sei de quê. Tá. E aí eu quero prejuízo, viu? Dinheirinho do aposento, como você sabe, mal vem muito desconto e eu não sei de quê, que eu não recebo meu dinheiro completo, de jeito nenhum. Só aposentado pelo sindicato mesmo. Mas tem aquelas associações que a senhora nem conhece? É, tem muitos que eu nem conheço. Faz é descontarem isso, que a gente tá pagando e eu não sei por quê, porque eu não recebo, nunca recebi nada. O meu dinheirinho é pouco. Aí o pouquinho velho que a gente recebe, aí é para comprar o remédio, comprar a roupinha, comprar o calçado, e vamos passando dele isso mesmo. Quem descobriu mais foi minha esposa, né? E até porque ela ficou falando, e esse desconto que tá vindo aqui? Aí eu disse, que desconto? Aí foi quando ela pegou a relação, né, do extratozinho que eu puxei, e aí disse, olha, tem um desconto assim, 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 tal. Eu digo, não, nunca percebi não. E os descontos eram de quanto? Um foi de 30 e poucos reais, e o outro foi de 69 e alguma fração. E eles lá na justiça lá foi que me falaram que essa associação é do sindicato, dos aposentados. Eu digo, como é que o sindicato entra na propriedade dos outros sem autorização, sem comunicar os aposentados, sem nada? Porque a mim mesmo não me comunicaram nada. E como é que entra no meu benefício sem a minha autorização? Estamos fazendo. Está doendo na nossa carne. Nós estamos tendo que exonerar a gente que trabalhava com a gente, que convivia com a gente. Se os outros não têm sentimento, para mim dói. Eu vejo as pessoas que até semana passada eu tinha confiança, trabalhavam comigo, desenvolviam um trabalho que eu achava que era bom, envolvidas nisso. É um pavor, irmão. É um horror. Não conseguimos detectar, e aliás,
Se for falar a verdade, como fala o jovem, a vera, isso acontece em todas as instituições. Meu filho não é responsável pelos meus erros. E os meus amigos também não podem ser responsabilizados por erros deles na minha pessoa. Cada um de nós é responsável pelos seus atos, pelo seu comportamento. Quem tiver roubado dinheiro de aposentado de pessoas tem que ir para a cadeia. Doia quem doer. Senhor ministro, eu confesso que estou surpreso com sua presença hoje aqui. Eu li uma carta de Cacai, advogado de 4 costados dos petistas, falando sobre as condições de Lula e de que ele não tem feito política como fazia antigamente. Creio que essa seja uma grande revelação. Não apenas pelo fato de Lula deixar colar esse roubo dos aposentados em si, como do próprio ministro do seu governo está sentado aqui diante da Câmara dos Deputados, no plenário, com todas as revelações já feitas e o escândalo vindo à tona, demonstrando que não tem nada a ver com o que aconteceu no passado. A narrativa que se está se fazendo aqui é de que sempre se roubou no INSS. Isso nós sabemos. Aliás, quando eu nasci, poucos anos depois, eu via no Jornal Nacional a Georgina e tantos outros escândalos ao longo do tempo. Agora, esse gráfico, como nós temos aqui, saltando de 2022 de 700 milhões para 1 bilhão e 300 milhões de 2023 para 2.600 de descontos não autorizados em grande parte, porque aqui certamente tem descontos também autorizados, isso não existiu nunca antes na história desse país. Essa roubalheira sob o governo do PT, na pasta que Vossa Excelência administra hoje, é inédita, desse tamanho, é absurda. Não que outras fraudes não fossem, todas são e todas devem ser fiscalizadas. Mas Vossa Excelência disse aqui, inclusive, que lá pelas tantas demitiu o diretor seu, que foi superintendente no governo passado, mas não disse o nome do André Fidelis, diretor do Dirben, que depois, olha só, vem integrar uma diretoria de um sindicato que aproveitou justamente essa roubalheira. A fila do INSS, que hoje de 2 milhões de novo, nunca antes na história do país tão grande, vai aumentar ainda mais, porque vão ter que lidar com os efeitos da roubalheira na burocracia do INSS. Vai aumentar a fila ainda mais, ministro. Ministro, é tanto descalabro, é tanto problema, a gente vê que aumentou também o valor do desconto médio, desde que o senhor assumiu, de R$ 79, desde que Lula é presidente, os aposentados têm um desconto médio de R$ 79 para mais de R$ 200 por mês. Isso estava debaixo do seu nariz e o senhor sabia. E o senhor segue sentado nessa cadeira. Caros colegas parlamentares, está aqui ao meu lado a dona Eximar. Dona Eximar, ela sofre de câncer, a tireoide, foi submetida a uma cirurgia no intestino. Ela, senhor ministro Carlos Lupe, foi à agência do INSS quando soube que estava sendo roubada para informar, se o senhor me permite, que R$ 77,86 estavam sendo tirados do seu benefício. E lhe disseram simplesmente que essa era uma entidade de São Paulo, ou seja, nenhum serviço prestado para ela aqui, e que não haveria o que fazer. Dona Eximar, ela é uma de, estima-se o Ministério, 6 milhões de vítimas. Dona Eximar, agora cometi até, eu peço desculpa, até para fechar aqui os dados dela, o valor que ela recebe em torno de R$ 3.000, mais de 70, quase 80 por mês, faz falta ou não faz, dona Eximar? Nem comprar meus remédios. Não consegue pagar os remédios, senhor presidente. Estava dizendo que tem dificuldade para comer. E o ministro Carlos Lupe vem aqui dizer que essa roubalheira sempre existiu, que é culpa do governo passado. Não. Dessa monta, dessa forma e sem a supervisão, sabendo que tinha problema, nunca aconteceu, ministro Carlos Lupe, na história desse país. E tá aqui a dona Eximar, que foi reclamar já há quase 2 anos. E Vossa Excelência sabia e nada fez. E a agência do INSS sequer foi orientada sobre o que fazer, senhor. Como dói a realidade, né? Como dói ver aqui a dona Eximar ao meu lado. Agora dói muito mais para ela, presidente. R$ 80 fazem falta para ela. 6 milhões de pessoas. E nós estamos vendo aqui um ministro deixando colar, inclusive no Lula, essa roubalheira feita nos idosos, nos aposentados, nos deficientes físicos, em todos os beneficiários do INSS no Brasil. Nós tomamos providência, o Novo, inclusive, fez um projeto de lei e pedimos apoio de todos, inclusive do governo, para que seja pautada a urgência e aprovemos novamente de 1 em 1 ano a revisão. A biometria, que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir, queria saber por quê. Por que o sindicato do irmão do Lula não precisou cumprir a biometria? Aliás, porque o chefe da Polícia Federal, já cobrei ministro Lewandowski, foi, enquanto em sigilo estava a investigação, para a imprensa ligeiro dizer que o sindicato do irmão do Lula não estava sob investigação. Pois bem, entramos hoje também no TCU pedindo auditoria, porque o sindicato do irmão do Lula também está envolvido. Então, senhor presidente, aqui não tem mais nada a pedir nem a perguntar. A única coisa que poderia acontecer se esse país fosse sério é a demissão ou o pedido de demissão do ministro Carlos Lupe, do governo Lula. A tentativa constrangedora de jogar no passado um problema que é do presente é que me deixa chateado, sabe? Então é hora da gente dizer, olha, o seu Lupe, o senhor já levou um pé uma vez da Dilma por causa daquela história das cartas sindicais. Aí chamaram o senhor de novo. Por favor, cria vergonha na cara e larga isso, porque você envergonha o nome do seu Leonel Brizola. E o senhor está emporcalhando o nome do seu partido, que é um partido de esquerda, mas que tem gente decente e que hoje tem vergonha do que o senhor está fazendo. Propina para que elas facilitassem a vida desse esquema criminoso dentro do Instituto de Previdência Social Brasileiro. Wow.
Aliás, eu queria saber por que o Alexandre não pediu 48 horas agora para o Lula explicar sobre os aposentados. O Bolsonaro tinha 48 horas para explicar sobre o uso da máscara, 48 horas para explicar sobre a vacina, 48 horas para explicar sobre o lockdown, não sei o que mais, 48 horas. Por que não fez 48 horas agora para esse governo que desviou 8 bilhões dos aposentados? Só um. Isso é a pontinha do iceberg. É um país riquíssimo, de um povo maravilhoso. Porém, às vezes se instala nesse país governos que, infelizmente, já tem um histórico de roubalheira e esse histórico simplesmente continuou. Continuou e vai continuar assim até o final. O Paulo sempre defendeu isso, por que não foi feito até agora? Porque nós não tínhamos a noção exata de tantas coisas erradas como estão aparecendo. Isso começou a gente ter esclarecimento agora no nosso governo. Isso já vem de muito anos. Lembra que tinha aquele cara da Georgina, lá do Rio de Janeiro? Sempre apareciam casos isolados com roubos grandes. Nunca se teve uma formação de quadrilha, que na verdade isso é uma formação de quadrilha. Grupos que se montaram para criar algumas instituições e para roubar o dinheiro do aposentado. Isso é chocante para mim. Eu praticamente fui surpreendido com o volume disso. Porque sabia que tinha uma denúncia aqui, outra lá, a gente sempre soube, não fingir que tem um 35 que anunciava isso, a gente recebia queixa, a própria plataforma do INSS aparecia algumas pessoas se queixando. Agora, nesse volume, nesse quantitativo, uma organização, uma quadrilha verdadeira, eu tomei conhecimento agora e eu acho que isso não pode continuar. A Polícia Federal apontou indícios da existência de uma indústria de produção de termos de descontos ilegítimos utilizados ilegalmente pelas entidades associativas. A Controladoria Geral da União citou alguns exemplos. Um aposentado foi cadastrado no mesmo dia por 2 entidades diferentes para ter desconto no contra-cheque. Com um detalhe, o nome dele estava com o mesmo erro de grafia nas 2 fichas. De acordo com a investigação, dados de segurados foram enviados para a Dataprev, a empresa responsável pela folha de pagamento da Previdência, por servidores que não estavam habilitados para essa função. A PF cita os nomes de Giovanni Spicker, ex-coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, e Reinaldo Carlos Barroso de Almeida, então chefe de divisão do INSS. Os 2 foram alvos da operação na semana passada. A PF afirma que os servidores agiram como prepostos das associações, atuando em substituição às pessoas devidamente habilitadas para o envio de documentação. A diretoria chefiada por Giovanni Spicker era justamente a responsável pela celebração e supervisão dos acordos do INSS com as associações. A polícia diz ainda que a direção do Instituto, na época chefiado por Alessandro Stefanuto, permitiu que a fraude continuasse, mesmo com denúncias já apresentadas e com o pedido do Tribunal de Contas da União para suspender descontos indevidos, até que fossem adotadas medidas antifraude, como o uso de biometria. Mas, segundo a PF, a direção do INSS autorizou excepcionalizações às regras sem que existisse previsão normativa para tanto, ou sequer, tivessem sido realizadas análises que pudessem sustentar o interesse dos aposentados e ou pensionistas nos atos. A PF concluiu que o único interesse em voga e observado pela direção do INSS foi o das entidades associativas. O Ministério Público Federal analisou o material reunido pela PF e apontou que há indícios de crimes como corrupção, violação de sigilo funcional e organização criminosa. Segundo o MP, o esquema funcionava assim. Servidores do INSS forneciam dados de aposentados e pensionistas a associações, inclusive de fachada, que na prática não prestavam nenhum tipo de serviço. Com essas informações, as entidades solicitavam, sem autorização, descontos de pequenos valores dos aposentados, que em larga escala aumentavam de forma expressiva o faturamento da fraude. O valor arrecadado era distribuído entre os integrantes do esquema, por meio de empresas que repassavam propina para os servidores, parentes, associações de fachada e outros envolvidos. A Polícia Federal identificou a atuação de intermediários nesse esquema. Um deles é Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS. Segundo a investigação, ele estava à frente de várias associações investigadas e também era sócio de dezenas de empresas utilizadas para repassar o dinheiro do esquema aos envolvidos na fraude. Entre eles, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, que foi afastado do cargo de Procurador-Geral do INSS. De acordo com a PF, o servidor recebeu por meio da mulher R$7,5 milhões de Antônio Carlos. A investigação apontou repasses ilegais a pelo menos outros 2 ex-diretores do INSS, Alexandre Guimarães e André Fidelis. De acordo com a Polícia Federal, o valor arrecadado por 8 associações com descontos de mensalidades aumentou 21 vezes entre 2019 e 2023. Uma das entidades investigadas é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, a CONTAG. Em pouco mais de 5 anos, foram descontados dos benefícios um total de 4 bilhões em mensalidades para as associações cadastradas, e quase metade desse valor foi somente para a CONTAG. Segundo a CGU, cerca de 70% dos descontos na folha são de benefícios rurais, o que chama a atenção, pois seria mais difícil obter a autorização do benefício para o desconto. Ontem, o ministro da Previdência, Carlos Lupe, falou à TV Globo e admitiu que houve demora para agir, mas responsabilizou o ex-diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, pela demora. Eu demiti o diretor por causa disso, ele demorou tanto que eu tive que demitir, e só depois do novo diretor, em 3 meses, ele estava com essa auditoria pronta. Eu sempre comprei isso do INSS, tanto é que saiu essa auditoria. Mas foi muito moroso, isso é verdade, mas pode ter certeza, omisso eu não fui.
Essa é a dona Eximar Vieira. Há um ano, ela está sendo roubada na fraude do INSS. E foi até a Câmara dos Deputados hoje dar o seu depoimento numa comissão. Ela começou a se descontar do governo Lula. Dona Eximar sofre de câncer na tireoide e passou por uma cirurgia no intestino. Quando ela percebeu um desconto de R$ 77 no seu benefício, foi até uma agência do INSS. Lá disseram que nada podia ser feito. Ela é uma dentre aproximadamente 6 milhões de vítimas da fraude do INSS, que retirava dinheiro de idosos sem o seu consentimento. Agora presta atenção nesse trecho de novo. Os deputados de esquerda na comissão estavam mais preocupados em culpar o governo Bolsonaro, mesmo com a dona Eximar deixando claro que o roubo começou no último ano. Percebe o nível da maldade? A verdade é essa: as fraudes explodiram nesse governo, depois que os representantes dos sindicatos da esquerda e do Centrão, em 2022, derrubaram uma medida provisória que o governo Bolsonaro publicou em 2019, exigindo que os sindicatos das entidades comprovassem a autorização para que houvesse o desconto. Ao contrário do governo atual, o governo Bolsonaro agiu. Não à toa, o esquema explodiu a partir de 23. 2 em cada 3 reais do possível roubo desde 16 aconteceu no atual governo Lula. E mais, o governo Lula foi avisado por vários órgãos que havia algo errado. Por uma conselheira do Conselho Nacional de Previdência Social, ainda em junho de 23. Pelo TCU, pela CGU, os alertas, assim como as fraudes, foram crescentes, mas o governo não fez nada. E a forma como a senhora foi maltratada é o retrato infeliz dessa história toda. Em vez de ouvir a senhora, entender a gravidade do problema e buscar uma solução, o PT escancarou a sua face. O governo e seus representantes são responsáveis, no melhor cenário, pelo descaso e omissão desse roubo da dona Eximar e de cerca de 6 milhões de idosos. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade. As pessoas que são analfabetas ficaram analfabetas porque esse país nunca teve um governo que se preocupasse com a educação.